Final de ano, clima de Natal, do Réveillon e receber aquele presente tão desejado. Mas hoje iremos estudar português, mais especificamente, vozes verbais. Bom, vozes verbais são a forma como o verbo se apresenta na oração, a fim de identificar se o sujeito sofre ou até mesmo pratica a ação expressa pelo verbo. Existem 3 formas de vozes verbais. São elas: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Só que a voz reflexiva, ela possui uma ramificação, que nós vamos chamar de voz recíproca. Agora irei falar sobre a voz ativa. A voz verbal é ativa quando o sujeito é agente, ou seja, o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo na oração. Um exemplo de voz ativa é a oração Maria come salada. Maria é o sujeito, pois está diretamente ligado ao verbo. Se o sujeito pratica a ação de comer salada, logo, a voz verbal presente nesta oração é voz ativa. Agora eu irei falar sobre a voz passiva analítica. A voz verbal é passiva analítica quando o sujeito é paciente, ou seja, quando o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. Um exemplo de voz passiva analítica é: a bola foi chutada por Miguel. Nessa oração, o sujeito é a bola, pois está diretamente ligado ao verbo. Se o sujeito sofre a ação de ser chutado, logo, a voz verbal presente nesta oração é passiva analítica. Agora, eu irei falar sobre a voz passiva sintática. A voz passiva sintética é composta pelo verbo na terceira pessoa, seguido pelo pronome apassivador se. E um exemplo de voz passiva sintática é a oração compram-se carros rebaixados, onde se apresenta verbo na terceira pessoa do plural, seguido pelo pronome apassivador se e não apresenta agente da passiva. Agora eu irei falar sobre a voz reflexiva. A voz verbal é reflexiva quando, ao mesmo tempo, o sujeito é paciente e agente, ou seja, o sujeito pratica e sofre a ação na oração. Um exemplo de voz verbal reflexiva é a oração Pedro machucou-se, onde o sujeito, Pedro, pratica a ação de machucar e sofre a ação de ser machucado, tornando assim uma voz reflexiva. E por fim, eu irei falar sobre a voz recíproca. Como eu já falei antes, a voz recíproca é uma ramificação da voz reflexiva, mas a voz recíproca é uma voz reflexiva onde o sujeito é composto ou está no plural. Um exemplo de voz recíproca é a oração Messi e Cristiano Ronaldo beijaram-se. Gente, esse foi meu vídeo, minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado e que tenham dado uma revisão geral sobre as vozes verbais.